Da próxima vez podem ter preguiça de disparar. Se nenhuma delas tiver sido utilizada amanhã, pelo menos uma será usada em você. O oásis estava iluminado apenas pela lua cheia quando o rapaz saiu. Eram 20 minutos de caminhada até sua tenda, e ele começou a andar. Estava assustado com tudo o que havia acontecido. Tinha mergulhado na alma do mundo, e o preço por acreditar naquilo era a sua vida. Uma aposta alta. Mas tinha apostado alto desde o dia em que havia vendido suas ovelhas para seguir sua lenda pessoal. E, como dizia o cameleiro, morrer amanhã era tão bom como morrer em qualquer outro dia. Todo dia era feito para ser vivido ou para abandonar o mundo. Tudo dependia apenas de uma palavra: Maktub. Caminhou em silêncio. Não estava arrependido. Se morresse amanhã, seria porque Deus não estava com vontade de mudar o futuro. Mas teria morrido depois de haver cruzado o estreito, trabalhado em uma loja de cristais, conhecido o silêncio do deserto e os olhos de Fátima. Tinha vivido intensamente cada um dos seus dias, desde que havia saído de casa há tanto tempo atrás. Se morresse amanhã, seus olhos teriam visto muito mais coisas do que os olhos dos outros pastores, e o rapaz tinha orgulho disto. De repente ouviu um estrondo e foi jogado subitamente por terra com o impacto de um vento que não conhecia. O lugar encheu-se de poeira que quase cobriu a lua. Na sua frente, um enorme cavalo branco empinou soltando um relincho aterrador. O rapaz mal podia ver o que se passava, mas quando a poeira assentou um pouco, sentiu um pavor que jamais havia sentido antes. Em cima do cavalo estava um cavaleiro todo vestido de negro, com um falcão em seu ombro esquerdo. Usava um turbante e um lenço que lhe cobria todo o rosto, deixando apenas os olhos de fora. Parecia o mensageiro do deserto, mas sua presença era mais forte do que todas as pessoas que havia conhecido na vida. O estranho cavaleiro puxou a enorme espada curva que trazia presa à sela. O aço brilhou com a luz da lua. Quem ousou ler o vôo dos gaviões? Perguntou com uma voz tão forte que pareceu ecoar entre as 50.000 tamareiras do alfaium. Eu ousei, disse o rapaz. Lembrou-se imediatamente da imagem de Santiago Matamoros, do seu cavalo branco com os infiéis sob as patas. Era exatamente assim, só que agora a situação estava invertida. Eu ousei, repetiu o rapaz e abaixou a cabeça para receber o golpe da espada. Muitas vidas serão salvas, porque vocês não contavam com a alma do mundo. A espada, porém, não desceu rápido. A mão do estranho foi abaixando lentamente até que a ponta da lâmina tocou na testa do rapaz. Era tão afiada que saiu uma gota de sangue. O cavaleiro estava completamente imóvel. O rapaz também. Não pensou um minuto sequer em fugir. Dentro do seu coração, uma estranha alegria tomou conta dele. Ia morrer por sua lenda pessoal. E por Fátima. Os sinais eram verdadeiros, enfim. Ali estava o inimigo, e por causa disto ele não precisava se preocupar com a morte porque havia uma alma do mundo. Daqui a pouco ele estaria fazendo parte dela, e amanhã o inimigo faria parte dela também. O estranho, porém, apenas mantinha a espada em sua testa. Por que você leu o vôo dos pássaros? Li apenas o que os pássaros queriam contar. Eles querem salvar o oásis, e vocês morrerão. O oásis tem mais homens que vocês. A espada continuava em sua testa. Quem é você para mudar o destino de Alá? Alá fez os exércitos e fez também os pássaros. Alá me mostrou a linguagem dos pássaros. Tudo foi escrito pela mesma mão, disse o rapaz, lembrando as palavras do cameleiro. O estranho finalmente retirou a espada da testa. O rapaz sentiu um certo alívio, mas não podia fugir. Cuidado com as adivinhações, disse o estranho. Quando as coisas estão escritas, não há como evitá-las. Apenas vi um exército, disse o rapaz. Não vi o resultado de uma batalha. O cavaleiro parecia contente com a resposta, mas mantinha a espada na sua mão. O que faz um estrangeiro numa terra estrangeira? Busco minha lenda pessoal, algo que você não entenderá nunca. O cavaleiro colocou a espada na bainha e o falcão no seu ombro deu um grito estranho. O rapaz começou a relaxar. Precisava testar sua coragem,
disse o estranho. A coragem é o dom mais importante para quem busca a linguagem do mundo. O rapaz ficou surpreso. Aquele homem estava falando em coisas que pouca gente conhecia. É preciso não relaxar nunca, mesmo tendo chegado tão longe, continuou ele. É preciso amar o deserto, mas jamais confiar inteiramente nele, porque o deserto é uma prova para todos os homens. Testa cada passo e mata quem se distrai. Suas palavras lembravam as palavras do velho rei. Se os guerreiros chegarem e sua cabeça ainda estiver sobre o pescoço depois que o sol morrer, me procure, disse o estranho. A mesma mão que havia segurado a espada empunhou um chicote. O cavalo empinou de novo, levantando uma nuvem de poeira. Onde você mora? Gritou o rapaz, enquanto o cavaleiro se afastava. A mão com chicote apontou em direção ao sul. O rapaz tinha encontrado o alquimista. Na manhã seguinte haviam 2.000 homens armados entre as tamareiras de Alfaion. Antes que o sol chegasse ao topo do céu, 500 guerreiros apareceram no horizonte. Os cavaleiros entraram no oásis pela parte norte. Parecia uma expedição de paz, mas haviam armas escondidas sob os mantos brancos. Quando chegaram perto da grande tenda que ficava no centro de Alfaion, puxaram as cimitarras e as espingardas e atacaram uma tenda vazia. Os homens do oásis cercaram os cavaleiros do deserto. Em meia hora, haviam 499 corpos espalhados pelo chão. As crianças estavam no outro extremo do bosque de tamareiras e não viram nada. As mulheres rezavam por seus maridos nas tendas e também não viram nada. Não fosse pelos corpos espalhados, o oásis parecia viver um dia normal. Apenas um guerreiro foi poupado, o comandante do batalhão. De tarde, ele foi conduzido diante dos chefes tribais, que lhe perguntaram por que havia rompido a tradição. O comandante disse que seus homens estavam com fome e sede, exaustos por tantos dias de batalha, e haviam decidido tomar um oásis para poder recomeçar a luta. O chefe tribal disse que sentia pelos guerreiros, mas a tradição jamais pode ser rompida. A única coisa que muda no deserto são as dunas, quando sopra o vento. Depois condenou o comandante a uma morte sem honra. Ao invés do aço ou da bala de fuzil, ele foi enforcado numa tamareira também morta. Seu corpo balançou com o vento do deserto. O chefe tribal chamou o estrangeiro e lhe deu 50 moedas de ouro. Depois, tornou a recordar a história de José no Egito e pediu para que fosse o conselheiro do oásis. Quando o sol se pôs por completo e as primeiras estrelas começaram a aparecer, não brilhavam muito porque a lua cheia continuava, o rapaz andou em direção ao sul. Havia apenas uma tenda, e alguns árabes que passavam diziam que o lugar era cheio de djinns. Mas o rapaz sentou-se e esperou durante muito tempo. O alquimista apareceu quando a lua já estava alto no céu. Trazia 2 gaviões mortos no ombro. Aqui estou, disse o rapaz. Não devia estar, respondeu o alquimista. Ou sua lenda pessoal era chegar até aqui. Existe uma guerra entre os clãs, não é possível cruzar o deserto. O alquimista desceu do seu cavalo e fez um sinal para que o rapaz entrasse com ele na tenda. Era uma tenda igual a todas as outras que havia conhecido no oásis, exceto a grande tenda central que tinha o luxo dos contos de fada. Ele procurou os aparelhos e fornos de alquimia, mas não encontrou nada. Havia apenas uns poucos livros empilhados, um fogão para cozinhar e os tapetes cheios de desenhos misteriosos. Sente-se que vou preparar um chá, disse o alquimista, e comeremos juntos estes gaviões. O rapaz suspeitou que eram os mesmos pássaros que havia visto no dia anterior, mas não disse nada. O alquimista acendeu o fogo e, em pouco tempo, um delicioso cheiro de carne enchia a tenda. Era melhor que o perfume dos narguilés. Por que quis me ver? Disse o rapaz. Por causa dos sinais? Respondeu o alquimista. O vento me contou que você viria e que ia precisar de ajuda. Não sou eu. É o outro estrangeiro, o inglês. Ele é que o estava buscando. Ele tem que encontrar outras coisas antes de me encontrar. Mas está no caminho certo. Passou a olhar o deserto. E eu? Quando se quer uma coisa,
Todo o universo conspira para que a pessoa consiga realizar seu sonho, disse o alquimista, repetindo as palavras do velho rei. O rapaz entendeu. Outro homem estava no seu caminho para conduzi-lo até sua lenda pessoal. Então você vai me ensinar? Não. Você já sabe de tudo o que precisa. Vou apenas lhe fazer seguir em direção ao seu tesouro. Existe uma guerra entre os clãs, repetiu o rapaz. Eu conheço o deserto. Já encontrei meu tesouro. Tenho um camelo, o dinheiro das lojas de cristais e 50 moedas de ouro. Posso ser um homem rico na minha terra. Mas nada disto está perto das pirâmides, disse o alquimista. Tenho Fátima. É um tesouro maior que todo este que consegui juntar. Também ela não está perto das pirâmides. Comeram os gaviões em silêncio. O alquimista abriu uma garrafa e derramou um líquido vermelho no copo do rapaz. Era vinho, um dos melhores vinhos que havia tomado em sua vida. Mas o vinho era proibido pela lei. O mal não é o que entra na boca do homem, disse o alquimista. O mal é o que sai dela. O rapaz começou a sentir-se alegre com o vinho, mas o alquimista lhe inspirava medo. Sentaram-se do lado de fora da tenda, olhando o brilho da lua que ofuscava as estrelas. Beba e se distraia um pouco, disse o alquimista, notando que o rapaz começava a ficar cada vez mais alegre. Repouse como um guerreiro sempre repousa antes do combate. Mas não esqueça que o seu coração está onde está o seu tesouro, e que seu tesouro precisa ser encontrado para que tudo isso que você descobriu no caminho possa fazer sentido. Amanhã venda seu camelo e compre um cavalo. Os camelos são traiçoeiros, andam milhares de passos e não dão qualquer sinal de cansaço. De repente, porém, ajoelham e morrem. Os cavalos vão se cansando aos poucos, e você poderá saber sempre o quanto pode pedir deles, ou a época em que vão morrer. Na noite seguinte, o rapaz apareceu com um cavalo na tenda do alquimista. Esperou um pouco e ele apareceu, montado em seu animal, e com o falcão no ombro esquerdo. Mostre-me a vida no deserto, disse o alquimista. Só quem acha vida pode encontrar tesouros. Começaram a caminhar pelas areias com a lua ainda brilhando sobre os dois. Não sei se vou conseguir encontrar vida no deserto, pensou o rapaz. Não conheço ainda o deserto. Quis virar-se e dizer isso ao alquimista, mas tinha medo dele. Chegaram ao lugar de pedras onde o rapaz havia visto os gaviões no céu. Entretanto, tudo era silêncio e vento. Não consigo encontrar vida no deserto, disse o rapaz. Sei que ela existe, mas não consigo encontrá-la. A vida atrai a vida, respondeu o alquimista. E o rapaz entendeu. Na mesma hora, soltou as rédeas de seu cavalo e ele saiu livremente pelas pedras e areia. O alquimista seguia em silêncio, e o cavalo do rapaz andou por quase meia hora. Já não podiam mais ver as tamareiras do oásis, apenas a lua gigantesca no céu e as rochas brilhando com a cor prata. De repente, num lugar onde jamais havia estado antes, o rapaz notou que seu cavalo parava. Aqui existe vida, respondeu o rapaz ao alquimista. Não conheço a linguagem do deserto, mas meu cavalo conhece a linguagem da vida. Desmontaram. O alquimista não disse nada. Começou a olhar as pedras, caminhando devagar. De repente ele parou e abaixou-se com todo cuidado. Havia um buraco no chão entre as pedras. O alquimista enfiou a mão dentro do buraco e depois enfiou o braço até o ombro. Alguma coisa se mexeu lá dentro, e os olhos do alquimista, ele só podia ver os olhos, se encolheram de esforço e tensão. O braço parecia lutar com o que estava dentro do buraco. Mas num salto que assustou o rapaz, o alquimista retirou o braço e ficou imediatamente de pé. Sua mão trazia uma serpente agarrada pelo rabo. O rapaz também deu um salto, só que para trás. A cobra debatia-se sem cessar, emitindo ruídos e silvos que feriam o silêncio do deserto. Era uma naja, cujo veneno podia matar um homem em poucos minutos. Cuidado com o veneno, chegou a pensar o rapaz. Mas o alquimista havia colocado a mão no buraco e já devia ter sido mordido. Seu rosto, porém, estava tranquilo. O alquimista tem 200 anos, havia falado o inglês. Já devia saber como lidar com cobras no deserto.
O rapaz viu quando seu companheiro foi até o cavalo e puxou a longa espada em forma de meia-lua. Com ela, traçou um círculo no chão e colocou a cobra no meio. O animal aquietou-se imediatamente. Pode ficar tranquilo, disse o alquimista. Ela não vai sair dali. E você descobriu a vida no deserto, o sinal que eu estava precisando. Por que isso era tão importante? Porque as pirâmides estão cercadas de deserto. O rapaz não queria ouvir falar nas pirâmides. Seu coração estava pesado e triste desde a noite anterior, porque seguir em busca do seu tesouro significava ter que abandonar Fátima. Vou guiá-lo pelo deserto, falou o alquimista. Quero ficar no oásis, respondeu o rapaz. Já encontrei Fátima, e ela para mim vale mais que o tesouro. Fátima é uma mulher do deserto, disse o alquimista. Sabe que os homens devem partir para poderem voltar. Ela já encontrou seu tesouro, você. Agora espera que você encontre o que busca. E se eu resolver ficar? Será o conselheiro do oásis. Tem ouro suficiente para comprar muitas ovelhas e muitos camelos. Vai casar-se com Fátima e viverão felizes o primeiro ano. Aprenderá a amar o deserto e vai conhecer cada uma das 50.000 tamareiras. Perceberá como elas crescem, mostrando um mundo que muda sempre. E irá cada vez entender mais os sinais, porque o deserto é um mestre melhor que todos os mestres. No segundo ano, você se lembrará que existe um tesouro. Os sinais começarão a falar insistentemente sobre isto, e você tentará ignorá-los. Usará seu conhecimento apenas para o bem-estar do oásis e dos seus habitantes. Os chefes tribais lhe agradecerão por isto. Os seus camelos lhe trarão riqueza e poder. No terceiro ano, os sinais continuarão a falar sobre seu tesouro e sua lenda pessoal. Você vai ficar noites e noites andando pelo oásis, e Fátima será uma mulher triste, porque fez com que seu caminho fosse interrompido. Mas você lhe dará amor e será correspondido. Você vai se lembrar que ela jamais pediu que ficasse, porque uma mulher do deserto sabe esperar seu homem. Por isso não vai culpá-la. Mas vai andar muitas noites pelas areias do deserto e por entre as tamareiras, pensando que talvez pudesse ter ido adiante, ter confiado mais no seu amor por Fátima. Porque o que o manteve no oásis foi seu próprio medo de não voltar nunca. E a esta altura, os sinais lhe indicarão que seu tesouro está enterrado para sempre. No quarto ano, os sinais o abandonarão, porque você não quis ouvi-los. Os chefes tribais irão entender isto, e você será destituído do conselho. A esta altura, será um rico comerciante com muitos camelos e muitas mercadorias, mas passará o resto dos seus dias vagando entre as tamareiras e o deserto, sabendo que não cumpriu sua lenda pessoal, e que agora é tarde demais para isto. Sem jamais compreender que o amor nunca impede um homem de seguir sua lenda pessoal. Quando isto acontece, é porque não era o verdadeiro amor, aquele que fala a linguagem do mundo. O alquimista desfez o círculo no chão e a cobra correu e desapareceu entre as pedras. O rapaz lembrava o mercador de cristais que sempre quis ir a Meca e o inglês que buscava um alquimista. O rapaz lembrava de uma mulher que confiou no deserto, e o deserto um dia lhe trouxe a pessoa que desejava amar. Montaram em seus cavalos, e desta vez foi o rapaz que seguiu o alquimista. O vento trazia os ruídos do oásis, e ele tentava identificar a voz de Fátima. Naquele dia, não tinha ido ao poço por causa da batalha. Mas esta noite, enquanto olhavam uma cobra dentro de um círculo, o estranho cavaleiro com seu falcão no ombro havia falado de amor e de tesouros, das mulheres do deserto e da sua lenda pessoal. Vou com você, disse o rapaz, e imediatamente sentiu paz no seu coração. Partimos amanhã, antes que o sol nasça, foi a única resposta do alquimista. O rapaz passou a noite inteira em claro. 2 horas antes do amanhecer, acordou um dos rapazes que dormia na sua tenda e pediu para lhe mostrar onde morava Fátima. Saíram juntos e foram até lá. Em troca, o rapaz lhe deu dinheiro para comprar uma ovelha. Depois pediu que descobrisse onde Fátima dormia e que lhe acordasse e dissesse que o rapaz a estava esperando. O jovem árabe fez isto e, em troca, ganhou dinheiro para comprar outra ovelha. Agora deixe-nos a sós, disse o rapaz ao jovem árabe, que voltou à sua tenda para dormir, orgulhoso de haver ajudado o conselheiro do oásis,
e contente por ter dinheiro para comprar ovelhas. Fátima apareceu na porta da tenda. Os dois saíram para andar entre as tamareiras. O rapaz sabia que era contra a tradição, mas isto não tinha nenhuma importância agora. Vou partir, disse, e quero que saiba que vou voltar. Eu te amo porque não diga nada, interrompeu Fátima. Ama-se porque se ama. Não há qualquer razão para amar. Mas o rapaz continuou. Eu te amo porque tive um sonho. Encontrei um rei. Vendi cristais. Cruzei o deserto. Os clãs declararam guerra e estive num poço para saber onde morava um alquimista. Eu te amo porque todo o universo conspirou para que eu chegasse até você. Os dois se abraçaram. Era a primeira vez que um corpo tocava no outro. Voltarei, repetiu o rapaz. Antes eu olhava o deserto com desejo, disse Fátima. Agora será com esperança. Meu pai um dia partiu, mas voltou para minha mãe e continua voltando sempre. E não disseram mais nada. Andaram um pouco entre as tamareiras e o rapaz a deixou na porta da tenda. Voltarei como seu pai voltou para sua mãe, disse. Reparou que os olhos de Fátima estavam cheios d'água. Você chora? Sou uma mulher do deserto, disse ela, escondendo o rosto. Mas, acima de tudo, sou uma mulher. Fátima entrou na tenda. Daqui a pouco o sol ia aparecer. Quando o dia chegasse, ela ia sair e fazer aquilo que havia feito durante tantos anos. Mas tudo havia mudado. O rapaz já não estava mais no oásis, e o oásis não teria mais o significado que tinha até pouco tempo antes. Não seria mais o lugar com 50.000 tamareiras e 300 poços, onde os peregrinos chegavam contentes depois de uma longa viagem. O oásis daquele dia em diante seria um lugar vazio para ela. A partir daquele dia, o deserto ia ser mais importante. Iria olhar para ele sempre, tentando saber qual estrela o rapaz estava seguindo em busca do tesouro. Haveria de mandar seus beijos pelo vento, na esperança de que ele tocasse o rosto do rapaz e lhe contasse que estava viva, esperando por ele, como uma mulher espera um homem de coragem, que segue em busca de sonhos e tesouros. A partir daquele dia, o deserto ia ser apenas uma coisa, a esperança de sua volta. Não pense no que ficou para trás, disse o alquimista enquanto começaram a cavalgar pelas areias do deserto. Tudo está gravado na alma do mundo, e ali permanecerá para sempre. Os homens sonham mais com a volta do que com a partida, disse o rapaz, que já estava se acostumando de novo com o silêncio do deserto. Se o que você encontrou é feito de matéria pura, jamais apodrecerá, e você poderá voltar um dia. Se foi apenas um momento de luz, como a explosão de uma estrela, então não vai encontrar nada quando voltar. Mas terá visto uma explosão de luz, e só isto já valeu a pena. O homem falava em linguagem de alquimia, mas o rapaz sabia que ele estava se referindo a Fátima. Era difícil não pensar no que havia ficado para trás. O deserto, com sua paisagem quase sempre igual, costumava encher-se de sonhos. O rapaz ainda via as tamareiras, os poços e o rosto da mulher amada. Via o inglês com seu laboratório e o cameleiro que era um mestre e não sabia. Talvez o alquimista jamais tenha amado, pensou o rapaz. O alquimista cavalgava na sua frente com o falcão nos ombros. Falcão conhecia bem a linguagem do deserto, e quando paravam, ele saía do ombro do alquimista e voava em busca de alimento. No primeiro dia trouxe uma lebre. No segundo dia, trouxe 2 pássaros. De noite, estendiam seus cobertores e não acendiam fogueiras. As noites do deserto eram frias e foram ficando escuras à medida que a lua começou a diminuir no céu. Durante uma semana andaram em silêncio, conversando apenas sobre as precauções necessárias para evitar os combates entre os clãs. A guerra continuava, e o vento às vezes trazia o cheiro adocicado de sangue. Alguma batalha havia sido travada por perto, e o vento recordava ao rapaz que havia a linguagem dos sinais, sempre pronta para mostrar o que seus olhos não conseguiam ver. Quando completaram 7 dias de viagem, o alquimista resolveu acampar mais cedo do que de costume. O falcão saiu em busca de caça, e ele tirou o cantil de água e ofereceu ao rapaz.
Você agora está quase no final da viagem, disse o alquimista. Meus parabéns por haver seguido sua lenda pessoal. E você está me guiando em silêncio? Disse o rapaz. Pensei que ia me ensinar aquilo que sabe. Faz algum tempo que estive no deserto com um homem que tinha livros de alquimia, mas não consegui aprender nada. Só existe uma maneira de aprender, respondeu o alquimista. É através da ação. Tudo o que você precisava saber, a viagem lhe ensinou. Falta apenas uma coisa. O rapaz quis saber o que era, mas o alquimista manteve os olhos fixos no horizonte, esperando pela volta do falcão. Por que o chamam de alquimista? Porque sou. E o que havia de errado com os outros alquimistas que buscaram ouro e não conseguiram? Buscavam apenas ouro, respondeu seu companheiro. Buscavam o tesouro de sua lenda pessoal, sem desejarem viver a própria lenda. O que me falta saber? Insistiu o rapaz. Mas o alquimista continuou olhando o horizonte. Depois de algum tempo, o falcão retornou com a comida. Cavaram um buraco e acenderam a fogueira dentro dele para que ninguém pudesse ver a luz das chamas. Sou um alquimista porque sou um alquimista, disse ele, enquanto preparavam a comida. Aprendi a ciência de meus avós, que aprenderam de seus avós, e assim até a criação do mundo. Naquela época, toda a ciência da grande obra podia ser escrita numa simples esmeralda. Mas os homens não deram importância às coisas simples e começaram a escrever tratados, interpretações e estudos filosóficos. Começaram também a dizer que sabiam melhor o caminho que os outros. Mas a tábua da esmeralda continua viva até hoje. O que estava escrito na tábua da esmeralda? Quis saber o rapaz. O alquimista começou a desenhar na areia, e não demorou mais do que 5 minutos. Enquanto ele desenhava, o rapaz lembrou-se do velho rei e da praça onde haviam se encontrado um dia. Parecia que tinham se passado muitos e muitos anos. Isto estava escrito na tábua da esmeralda, disse o alquimista quando acabou de escrever. O rapaz aproximou-se e leu as palavras na areia. É um código, disse o rapaz, um pouco decepcionado com a tábua da esmeralda. Parece com os livros do inglês? Não, respondeu o alquimista. É como o voo dos gaviões. Não deve ser compreendido simplesmente pela razão. A tábua da esmeralda é uma passagem direta para a alma do mundo. Os sábios entenderam que este mundo natural é apenas uma imagem e uma cópia do paraíso. A simples existência deste mundo é a garantia de que existe um mundo mais perfeito que ele. Deus o criou para que, através de coisas visíveis, os homens pudessem compreender seus ensinamentos espirituais e as maravilhas de sua sabedoria. Isto é que eu chamo de ação. Devo entender a tábua da esmeralda? Perguntou o rapaz. Talvez. Se você estivesse num laboratório de alquimia, agora seria o momento certo para estudar a melhor maneira de entender a tábua da esmeralda. Entretanto, você está no deserto. Então mergulhe no deserto. Ele serve para compreender o mundo tanto como qualquer outra coisa sobre a face da terra. Você nem precisa de entender o deserto. Basta contemplar um simples grão de areia e verá nele todas as maravilhas da criação. Como faço para mergulhar no deserto? Escute seu coração. Ele conhece todas as coisas porque veio da alma do mundo e um dia retornará para ela. Andaram em silêncio mais 2 dias. O alquimista estava muito mais cauteloso porque se aproximavam da zona de combates mais violentos. E o rapaz procurava escutar seu coração. Era um coração difícil. Antes estava acostumado a partir sempre, e agora queria chegar a todo custo. Às vezes, seu coração ficava muitas horas contando histórias de saudades. Outras vezes, se emocionava com o nascer do sol no deserto e fazia o rapaz chorar escondido. O coração batia mais rápido quando falava para o rapaz sobre o tesouro, e ficava mais vagaroso quando os olhos do rapaz se perdiam no horizonte sem fim do deserto. Mas nunca estava em silêncio, mesmo que o rapaz não trocasse uma palavra com o alquimista. Por que temos que escutar o coração? Perguntou o rapaz quando acamparam aquele dia.
porque onde ele estiver, é onde estará o seu tesouro. Meu coração é agitado, disse o rapaz. Tem sonhos, se emociona e está apaixonado por uma mulher do deserto. Ele me pede coisas e não me deixa dormir muitas noites quando penso nela. É bom. Seu coração está vivo. Continue a ouvir o que ele tem para dizer. Nos 3 dias seguintes, os dois passaram por alguns guerreiros e viram outros guerreiros no horizonte. O coração do rapaz começou a falar sobre o medo. Contava para o rapaz histórias que tinha ouvido da alma do mundo, histórias de homens que foram em busca de seus tesouros e jamais o encontraram. Às vezes, assustava o rapaz com o pensamento de que poderia não conseguir o tesouro ou poderia morrer no deserto. Outras vezes, dizia para o rapaz que já estava satisfeito, que já havia encontrado um amor e muitas moedas de ouro. Meu coração é traiçoeiro, disse o rapaz ao alquimista quando eles pararam para descansar um pouco os cavalos. Não quer que eu continue. Isso é bom, respondeu o alquimista. Prova que seu coração está vivo. É natural ter medo de trocar por um sonho tudo aquilo que já se conseguiu. Então, para que devo escutar meu coração? Porque você não vai conseguir jamais mantê-lo calado. E mesmo que finja não escutar o que ele diz, ele estará dentro do seu peito, repetindo sempre o que pensa sobre a vida e o mundo. Mesmo que ele seja traiçoeiro? A traição é o golpe que você não espera. Se você conhecer bem seu coração, ele jamais conseguirá isto. Porque você conhecerá seus sonhos e seus desejos, e saberá lidar com eles. Ninguém consegue fugir do seu coração. Por isso, é melhor escutar o que ele fala, para que jamais venha um golpe que você não espera. O rapaz continuou a escutar seu coração enquanto caminhavam pelo deserto. Passou a conhecer suas artimanhas e seus truques, e passou a aceitá-lo como era. Então o rapaz deixou de ter medo, e deixou de ter vontade de voltar, porque certa tarde o seu coração lhe disse que estava contente. Mesmo que eu reclame um pouco, dizia seu coração, é porque eu sou um coração de homem, e os corações de homens são assim. Têm medo de realizar seus maiores sonhos, porque acham que não o merecem ou não vão consegui-los. Nós, os corações, morremos de medo só de pensar em amores que partiram para sempre, em momentos que poderiam ter sido bons e que não foram, em tesouros que poderiam ter sido descobertos e ficaram para sempre escondidos na areia. Porque quando isso acontece, terminamos sofrendo muito. Meu coração tem medo de sofrer, disse o rapaz para o alquimista, uma noite em que olhavam o céu sem lua. Diga para ele que o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento, e que nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca de seus sonhos, porque cada momento de busca é um momento de encontro com Deus e com a eternidade. Cada momento de busca é um momento de encontro, disse o rapaz ao seu coração. Enquanto procurei meu tesouro, todos os dias foram dias luminosos, porque eu sabia que cada hora fazia parte do sonho de encontrar. Enquanto procurei este meu tesouro, descobri no caminho coisas que jamais teria sonhado encontrar se não tivesse tido a coragem de tentar coisas impossíveis aos pastores. Então seu coração ficou quieto por uma tarde inteira. De noite, o rapaz dormiu tranquilo, e quando acordou, o seu coração começou a lhe contar as coisas da alma do mundo. Disse que todo homem feliz era um homem que trazia Deus dentro de si, e que a felicidade poderia ser encontrada num simples grão de areia do deserto, como o alquimista havia falado. Porque um grão de areia é um momento da criação, e o universo demorou milhares de milhões de anos para criá-lo. Cada homem na face da terra tem um tesouro que está esperando por ele, disse seu coração. Nós, os corações, costumamos falar pouco destes tesouros, porque os homens já não querem mais encontrá-los. Só falamos dele para as crianças. Depois, deixamos que a vida encaminhe cada um em direção ao seu destino. Mas, infelizmente, poucos seguem o caminho que lhes está traçado e que é o caminho da lenda pessoal e da felicidade. Acham o mundo uma coisa ameaçadora, e por causa disto, o mundo se torna uma coisa ameaçadora. Então nós, os corações, vamos falando cada vez mais baixo, mas não nos calamos nunca.
e torcemos para que nossas palavras não sejam ouvidas. Não queremos que os homens sofram porque não seguiram seus corações. Por que os corações não contam aos homens que devem continuar seguindo seus sonhos? Perguntou o rapaz ao alquimista. Porque, neste caso, o coração é o que sofre mais, e os corações não gostam de sofrer. O rapaz entendeu seu coração a partir daquele dia. Pediu que nunca mais o deixasse. Pediu que, quando estivesse longe de seus sonhos, o coração apertasse no peito e desse o sinal de alarme. O rapaz jurou que sempre que escutasse este sinal, também o seguiria. Naquela noite conversou tudo com o alquimista, e o alquimista entendeu que o coração do rapaz havia voltado para a alma do mundo. — O que faço agora? Perguntou o rapaz. — Siga em direção às pirâmides, disse o alquimista, e continue atento aos sinais. Seu coração já é capaz de lhe mostrar o tesouro. Era isto que estava faltando saber? Não, respondeu o alquimista. O que está faltando saber é o seguinte. Sempre antes de realizar um sonho, a alma do mundo resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada. Ela faz isto não porque seja má, mas para que possamos, junto com o nosso sonho, conquistar também as lições que aprendemos seguindo em direção a ele. É o momento em que a maior parte das pessoas desiste. É o que chamamos, em linguagem do deserto, de morrer de sede quando as tamareiras já apareceram no horizonte. Uma busca começa sempre com a sorte de principiante e termina sempre com a prova do conquistador. O rapaz lembrou-se de um velho provérbio de sua terra. Dizia que a hora mais escura era a que vinha antes do sol nascer. No dia seguinte, apareceu o primeiro sinal concreto de perigo. 3 guerreiros se aproximaram e perguntaram o que os 2 estavam fazendo por ali. Vim caçar com o meu falcão, respondeu o alquimista. Precisamos revistá-los para ver se não levam armas, disse um dos guerreiros. O alquimista desceu devagar de seu cavalo. O rapaz fez o mesmo. Para que tanto dinheiro? Perguntou o guerreiro quando viu a bolsa do rapaz. Para chegar ao Egito, disse ele. O guarda que estava revistando o alquimista encontrou um pequeno frasco de cristal cheio de líquido e um ovo de vidro amarelado, pouco maior que o ovo de uma galinha. — Que são estas coisas? Perguntou o guarda. — É a pedra filosofal e o elixir da longa vida. É a grande obra dos alquimistas. Quem tomar este elixir jamais ficará doente. E uma lasca desta pedra transforma qualquer metal em ouro. Os guardas riram para valer, e o alquimista riu com eles. Tinham achado a resposta muito engraçada, e os deixaram partir sem maiores contratempos com todos os seus pertences. — Você está louco? Perguntou o rapaz ao alquimista, quando já haviam se distanciado bastante. — Para que você fez isto? — Para mostrar a você uma simples lei do mundo, respondeu o alquimista. Quando temos os grandes tesouros diante de nós, nunca percebemos. E sabe por quê? Porque os homens não acreditam em tesouros. Continuaram andando pelo deserto. A cada dia que passava, o coração do rapaz ia ficando mais silencioso. Já não queria saber das coisas passadas ou das coisas futuras. Contentava-se em contemplar também o deserto e beber junto com o rapaz da alma do mundo. Ele e seu coração tornaram-se grandes amigos. Um passou a ser incapaz de trair o outro. Quando o coração falava, era para dar estímulo e força ao rapaz, que às vezes achava terrivelmente maçante os dias de silêncio. O coração contou-lhe pela primeira vez suas grandes qualidades, sua coragem ao abandonar as ovelhas, ao viver sua lenda pessoal e seu entusiasmo na loja de cristais. Contou-lhe também mais uma coisa, que o rapaz nunca havia notado: os perigos que passaram perto e que ele nunca tinha percebido. Seu coração disse que certa vez havia escondido a pistola que ele havia roubado do pai, pois havia uma grande chance de que se ferisse com ela. E lembrou um dia que o rapaz havia passado mal em pleno campo, vomitando, e depois dormido por muito tempo. Haviam 2 assaltantes mais adiante que estavam planejando roubar suas ovelhas e assassiná-lo, mas como o rapaz não aparecia,
resolveram ir embora, achando que ele tinha mudado de rota. Os corações sempre ajudam os homens? Perguntou o rapaz ao alquimista. Só os que vivem sua lenda pessoal, mas ajudam muito as crianças, os bêbados e os velhos. Quer dizer então que não há perigo? Quer dizer apenas que os corações se esforçam ao máximo, respondeu o alquimista. Certa tarde passaram pelo acampamento de um dos clãs. Haviam árabes em vistosas roupas brancas, com armas encilhadas em todos os cantos. Os homens fumavam narguilé e conversavam sobre os combates. Ninguém prestou maior atenção aos dois viajantes. Não há qualquer perigo, disse o rapaz, quando já tinham se afastado um pouco do acampamento. O alquimista ficou furioso. Confie em seu coração, disse, mas não se esqueça de que você está no deserto. Quando os homens estão em guerra, a alma do mundo também sente os gritos de combate. Ninguém deixa de sofrer as consequências de cada coisa que se passa debaixo do sol. Tudo é uma coisa única, pensou o rapaz. E como se o deserto quisesse mostrar que o velho alquimista estava certo, dois cavaleiros surgiram por detrás dos viajantes. Não podem seguir adiante, disse um deles. Vocês estão nas areias onde os combates são travados. Não vou muito longe, respondeu o alquimista, olhando fundo nos olhos dos guerreiros. Eles ficaram quietos por alguns minutos e depois concordaram com a viagem dos dois. O rapaz assistiu a tudo aquilo, fascinado. Você dominou os guardas com o olhar, comentou ele. Os olhos mostram a força da alma, respondeu o alquimista. Era verdade, pensou o rapaz. Havia percebido que no meio da multidão de soldados no acampamento, um deles estava olhando fixo para os dois. E estava tão distante que não dava sequer para ver direito sua face. Mas o rapaz tinha certeza de que estava olhando para eles. Finalmente, quando começaram a cruzar uma montanha que se estendia por todo o horizonte, o alquimista disse que faltavam 2 dias para chegarem até as pirâmides. Se vamos nos separar logo, respondeu o rapaz, me ensine alquimia. Você já sabe. É penetrar na alma do mundo e descobrir o tesouro que ela reservou para nós. Não é isto que quero saber. Falo de transformar chumbo em ouro. O alquimista respeitou o silêncio do deserto e só respondeu ao rapaz quando pararam para comer. Tudo no universo evolui, disse ele. E para os sábios, o ouro é o metal mais evoluído. Não pergunte por quê, não sei. Sei apenas que a tradição está sempre certa. Os homens é que não interpretaram bem as palavras dos sábios, e ao invés de símbolo de evolução, o ouro passou a ser o sinal das guerras. As coisas falam muitas linguagens, disse o rapaz. Vi quando o relincho de camelo era apenas um relincho, depois passou a ser sinal de perigo, e finalmente tornou-se de novo um relincho. Mas calou-se. O alquimista devia saber tudo aquilo. Conheci verdadeiros alquimistas, continuou. Se trancavam no laboratório e tentavam evoluir como o ouro. Descobriam a pedra filosofal, porque haviam entendido que quando uma coisa evolui, evolui também tudo o que está à sua volta. Outros conseguiram a pedra por acidente. Já tinham o dom, suas almas estavam mais despertas que a das outras pessoas, mas estes não contam porque são raros. Outros, enfim, buscavam apenas o ouro. Estes jamais descobriram o segredo. Esqueceram-se de que o chumbo, o cobre, o ferro também têm sua lenda pessoal para cumprir. Quem interfere na lenda pessoal dos outros nunca descobrirá a sua. As palavras do alquimista soaram como uma maldição. Ele abaixou-se e pegou uma concha no solo do deserto. Isto um dia já foi um mar, disse. Já tinha reparado, respondeu o rapaz. O alquimista pediu ao rapaz para colocar a concha no ouvido. Ele tinha feito isto muitas vezes quando era criança e escutou o barulho do mar. O mar continua dentro desta concha porque é sua lenda pessoal, e jamais a abandonará até que o deserto se cubra novamente de água. Depois montaram em seus cavalos e seguiram em direção às pirâmides do Egito. O sol tinha começado a descer quando o coração do rapaz deu sinal de perigo.
Estavam no meio de gigantescas dunas, e o rapaz olhou o alquimista, mas este parecia não haver notado nada. 5 minutos depois, o rapaz percebeu 2 cavaleiros à sua frente, as silhuetas cortadas contra o sol. Antes que pudesse falar com o alquimista, os 2 cavaleiros se transformaram em 10, depois em 100, até que as gigantescas dunas ficaram cobertas deles. Eram guerreiros vestidos de azul, com uma tiara negra sobre o turbante. Os rostos estavam cobertos por outro véu azul, deixando apenas os olhos de fora. Mesmo distante, os olhos mostravam a força de suas almas, e os olhos falavam em morte. Levaram os 2 para um acampamento militar nas imediações. Um soldado empurrou o rapaz e o alquimista para dentro de uma tenda. Era uma tenda diferente das que haviam conhecido no oásis. Ali estava um comandante reunido com seu Estado-Maior. São os espiões, disse um dos homens. Somos apenas viajantes, respondeu o alquimista. Vocês foram vistos no acampamento inimigo há 3 dias atrás e conversaram com um dos guerreiros. Sou um homem que caminha pelo deserto e conhece as estrelas, disse o alquimista. Não tenho informações de tropas ou o movimento dos clãs. Apenas guiava meu amigo até aqui. Quem é seu amigo? Perguntou o comandante. Um alquimista, disse o alquimista. Conhece os poderes da natureza e deseja mostrar ao comandante sua capacidade extraordinária. O rapaz ouvia em silêncio e com medo. O que faz um estrangeiro numa terra estrangeira? Disse outro homem. Trouxe dinheiro para oferecer a seu clã, respondeu o alquimista, antes que o rapaz dissesse qualquer palavra, e pegando a bolsa do rapaz, entregou as moedas de ouro ao general. O árabe aceitou em silêncio, dava para comprar muitas armas. O que é um alquimista? Perguntou finalmente. Um homem que conhece a natureza e o mundo. Se ele quisesse destruir este acampamento apenas com a força do vento. Os homens riram. Estavam acostumados com a força da guerra, e o vento não detém um golpe mortal. Dentro do peito de cada um, porém, seus corações apertaram. Eram homens do deserto e tinham medo dos feiticeiros. Quero ver, disse o general. Precisamos de 3 dias, respondeu o alquimista. E ele vai se transformar em vento apenas para mostrar a força de seu poder. Se não conseguir, nós lhe oferecemos humildemente nossas vidas pela honra de seu clã. Não pode me oferecer o que já é meu, disse arrogante o general. Mas concedeu os 3 dias aos viajantes. O rapaz estava paralisado de terror. Saiu da tenda porque o alquimista lhe segurou os braços. Não deixe que eles percebam seu medo, disse o alquimista. São homens corajosos e desprezam os covardes. O rapaz, porém, estava sem voz. Só conseguiu falar depois de algum tempo, enquanto caminhavam pelo meio do acampamento. Não havia necessidade de prisão. Os árabes apenas tiraram seus cavalos. E, mais uma vez, o mundo mostrou suas muitas linguagens. O deserto, antes um terreno livre e sem fim, era agora uma muralha intransponível. Você deu todo o meu tesouro, disse o rapaz. Tudo o que eu ganhei em toda a minha vida. E para que lhe adiantaria isto se tivesse que morrer? Respondeu o alquimista. Seu dinheiro o salvou por 3 dias. Poucas vezes o dinheiro serve para adiar a morte. Mas o rapaz estava apavorado demais para ouvir palavras sábias. Não sabia como transformar-se em vento. Não era um alquimista. O alquimista pediu chá a um guerreiro e colocou um pouco nos pulsos do rapaz. Uma onda de tranquilidade encheu seu corpo, enquanto o alquimista dizia algumas palavras que ele não conseguia compreender. Não se entregue ao desespero, disse o alquimista com uma voz estranhamente doce. Isto faz com que você não consiga conversar com seu coração. Mas eu não sei transformar-me em vento. Quem vive sua lenda pessoal sabe tudo o que precisa saber. Só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de fracassar. Não tenho medo de fracassar. Apenas não sei transformar-me em vento, pois terá que aprender. Sua vida depende disto. E se eu não conseguir? Vai morrer enquanto vivia sua lenda pessoal? É muito melhor do que morrer como milhões de pessoas que jamais souberam que a lenda pessoal existia. Entretanto, não se preocupe. Geralmente a morte faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis à vida. O primeiro dia se passou. Houve uma grande batalha nas imediações e vários feridos foram trazidos para o acampamento militar. Nada muda com a morte, pensava o rapaz. Os guerreiros que morriam eram substituídos por outros e a vida continuava.
Poderias ter morrido mais tarde, meu amigo, disse o guarda para o corpo de um companheiro seu. Poderias ter morrido quando chegasse a paz, mas irias terminar morrendo de qualquer jeito. No final do dia, o rapaz foi procurar o alquimista. Estava levando o falcão para o deserto. Não sei transformar-me em vento, repetiu o rapaz. Lembre-se do que eu lhe disse, de que o mundo é apenas a parte visível de Deus, de que a alquimia é trazer para o plano material a perfeição espiritual. O que você faz? Alimento meu falcão. Se eu não conseguir transformar-me em vento, nós vamos morrer, disse o rapaz. Para que alimentar o falcão? Quem vai morrer é você, disse o alquimista. Eu sei transformar-me em vento. No segundo dia, o rapaz foi para o alto de uma rocha que ficava perto do acampamento. As sentinelas o deixaram passar. Já ouviram falar do bruxo que se transformava em vento e não queriam chegar perto dele. Além disso, o deserto era uma grande e intransponível muralha. Ficou o resto da tarde do segundo dia olhando o deserto. Escutou seu coração. E o deserto escutou seu medo. Ambos falavam a mesma língua. No terceiro dia, o general reuniu-se com os principais comandantes. Vamos ver o garoto que se transforma em vento, disse o general ao alquimista. Vamos ver, respondeu o alquimista. O rapaz os conduziu até o lugar onde havia estado no dia anterior. Então pediu que todos se sentassem. Vai demorar um pouco, disse o rapaz. Não temos pressa, respondeu o general. Somos homens do deserto. O rapaz começou a olhar o horizonte à sua frente. Havia montanhas ao longe, havia dunas, rochas e plantas rasteiras que insistiam em viver onde a sobrevivência era impossível. Ali estava o deserto que ele havia percorrido durante tantos meses e que, mesmo assim, só conhecia uma parte muito pequena. Nesta pequena parte ele havia encontrado ingleses, caravanas, guerras de clãs e um oásis com 50.000 tamareiras e 300 poços. O que você quer aqui hoje? Perguntou o deserto. Já não nos contemplamos o suficiente ontem? Em algum ponto, você guarda a pessoa que eu amo, disse o rapaz. Então, quando olho suas areias, contemplo também a ela. Quero voltar a ela, e preciso de sua ajuda para transformar-me em vento. O que é o amor? Perguntou o deserto. O amor é quando o falcão voa sobre suas areias, porque para ele, você é um campo verde e ele nunca voltou sem caça. Ele conhece suas rochas, suas dunas e suas montanhas, e você é generoso com ele. O bico do falcão tira pedaços de mim, disse o deserto. Durante anos eu cultivo sua caça, alimento com a pouca água que tenho, mostro onde está a comida, e um dia desce o falcão do céu, justamente quando eu ia sentir o carinho da caça sobre minhas areias. Ele carrega tudo aquilo que eu criei. Mas foi para isto que você criou a caça? Respondeu o rapaz. Para alimentar o falcão? E o falcão alimentará o homem, e o homem então alimentará um dia tuas areias, de onde a caça tornará a surgir. Assim move-se o mundo. É isto o amor? É isto o amor. É o que faz a caça transformar-se em falcão, o falcão em homem, e o homem de novo em deserto. É isto que faz o chumbo transformar-se em ouro, e o ouro voltar a esconder-se sob a terra. Não entendo suas palavras, disse o deserto. Então entenda que em algum lugar de suas areias uma mulher me espera, e para isto tenho que transformar-me em vento. O deserto ficou em silêncio por alguns instantes. Eu lhe dou minhas areias para que o vento possa soprar, mas sozinho não posso fazer nada. Peça ajuda ao vento. Uma pequena brisa começou a soprar. Os comandantes olhavam o rapaz ao longe, falando uma linguagem que eles não conheciam. O alquimista sorria. O vento chegou perto do rapaz e tocou seu rosto. Havia escutado sua conversa com o deserto, porque os ventos sempre conhecem tudo. Percorriam o mundo sem um lugar onde nascer e sem um lugar onde morrer. Me ajude, disse o rapaz ao vento. Certo dia escutei em você a voz da minha amada. Quem lhe ensinou a falar a linguagem do deserto e do vento? Meu coração, respondeu o rapaz. O vento tinha muitos nomes. Ali ele era chamado de Siroco, porque os árabes acreditavam que ele vinha das terras cobertas de água, onde habitavam homens negros. Na terra distante de onde vinha o rapaz, eles o chamavam de Levante, porque acreditavam que trazia as areias do deserto e os gritos de guerra dos mouros. Talvez num lugar mais distante dos campos de ovelhas, os homens pensassem que o vento nascia em Andaluzia. Mas o vento não vinha de lugar nenhum e não ia para lugar nenhum, e por isso era mais forte que o deserto.
Um dia, eles poderiam plantar árvores no deserto e até mesmo criar ovelhas, mas jamais iriam conseguir dominar o vento. Você não pode ser o vento, disse o vento. Somos de naturezas diferentes. Não é verdade, disse o rapaz. Conheci os segredos da alquimia enquanto vagava o mundo com você. Tenho em mim os ventos, os desertos, os oceanos, as estrelas e tudo o que foi criado no universo. Fomos feitos pela mesma mão e temos a mesma alma. Quero ser como você, penetrar em todos os cantos, atravessar os mares, tirar a areia que cobre meu tesouro, trazer para perto a voz de minha amada. Ouvi sua conversa com o alquimista outro dia, disse o vento. Ele falou que cada coisa tem sua lenda pessoal. As pessoas não podem se transformar em vento. Me ensine a ser vento por alguns instantes, disse o rapaz, para que possamos conversar sobre as possibilidades ilimitadas dos homens e dos ventos. O vento era curioso, e aquilo era uma coisa que ele não conhecia. Gostaria de conversar sobre aquele assunto, mas não sabia como transformar homens em vento. E olha que ele conhecia tanta coisa, construía desertos, afundava navios, derrubava florestas inteiras e passeava por cidades cheias de música e de ruídos estranhos. Achava que era ilimitado. E, no entanto, ali estava um rapaz dizendo que ainda havia mais coisas que um vento podia fazer. É isto que chamam de amor, disse o rapaz, ao ver que o vento estava quase cedendo ao seu pedido. Quando se ama, é que se consegue ser qualquer coisa da criação. Quando se ama, não temos necessidade nenhuma de entender o que acontece, porque tudo passa a acontecer dentro de nós, e os homens podem se transformar em vento, desde que os ventos ajudem, é claro. O vento era muito orgulhoso e ficou irritado com o que o rapaz dizia. Começou a soprar com mais velocidade, levantando as areias do deserto. Mas, finalmente, teve que reconhecer que, mesmo havendo percorrido o mundo inteiro, não sabia como transformar homens em ventos, e não conhecia o amor. Enquanto passeava pelo mundo, notei que muitas pessoas falavam de amor olhando para o céu, disse o vento, furioso por ter que aceitar suas limitações. Talvez seja melhor perguntar ao céu. Então me ajude, disse o rapaz. Encha este lugar de poeira para que eu possa olhar o sol sem ficar cego. O vento então soprou com muita força e o céu ficou cheio de areia, deixando apenas um disco dourado no lugar do sol. No acampamento estava ficando difícil de enxergar. Os homens do deserto já conheciam aquele vento, chamava-se Simum, e era pior que uma tempestade no mar, porque eles não conheciam o mar. Os cavalos relinchavam e as armas começaram a ficar cobertas de areia. No rochedo, um dos comandantes virou-se para o general e disse: Talvez seja melhor pararmos com isto. Eles já quase não podiam enxergar o rapaz. Os rostos estavam cobertos pelos lenços azuis, e os olhos agora significavam apenas espanto. Vamos parar com isto? Insistiu o outro comandante. Quero ver a grandeza de Alá, disse com respeito o general. Quero ver como os homens se transformam em vento. Mas anotou mentalmente o nome dos 2 homens que haviam tido medo. Assim que o vento parasse, ia destituí-los de seus comandos, porque os homens do deserto não sentem medo. O vento me disse que você conhece o amor, disse o rapaz ao sol. Se você conhece o amor, conhece também a alma do mundo, que é feita de amor. Daqui de onde estou, disse o sol, posso ver a alma do mundo. Ela se comunica com minha alma, e nós juntos fazemos as plantas crescerem e as ovelhas caminharem em busca de sombra. Daqui de onde estou, e estou muito longe do mundo, aprendi a amar. Sei que se eu me aproximar um pouco mais da terra, tudo o que está nela morrerá, e a alma do mundo deixará de existir. Então nos contemplamos e nos queremos, e eu lhe dou vida e calor, e ela me dá uma razão para viver. Você conhece o amor, disse o rapaz. E conheço a alma do mundo, porque conversamos muito nesta viagem sem fim pelo universo. Ela me fala que seu maior problema é que até hoje só os minerais e os vegetais entenderam que tudo é uma coisa só, e para isto não precisa que o ferro seja igual ao cobre e que o cobre seja igual ao ouro. Cada um cumpre sua função exata nesta coisa única, e tudo seria uma sinfonia de paz se a mão que escreveu tudo isto tivesse parado no 5º dia da criação. Mas houve um 6º dia, disse o sol. Você é sábio porque vê tudo à distância, respondeu o rapaz. Mas não conhece o amor. Se não houvesse um 6º dia da criação, não haveria o homem, e o cobre seria sempre cobre, e o chumbo seria sempre chumbo. Cada um tem sua lenda pessoal, é verdade, mas um dia esta lenda pessoal será cumprida. Então é preciso transformar-se em algo melhor,
e ter uma nova lenda pessoal, até que a alma do mundo seja realmente uma coisa só. O sol ficou pensativo e resolveu brilhar mais forte. O vento, que estava gostando da conversa, soprou também mais forte para que o sol não cegasse o rapaz. Para isso existe a alquimia, disse o rapaz. Para que cada homem busque seu tesouro e o encontre, e depois queira ser melhor do que foi na sua vida anterior. O chumbo cumprirá seu papel, até que o mundo não precise mais de chumbo. Então ele terá que transformar-se em ouro. Os alquimistas fazem isto. Mostram que quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também. E por que você diz que eu não conheço o amor? Perguntou o sol. Porque o amor não é estar parado como o deserto, nem correr o mundo como o vento, nem ver tudo de longe como você. O amor é a força que transforma e melhora a alma do mundo. Quando penetrei nela pela primeira vez, achei que fosse perfeita, mas depois vi que ela era um reflexo de todas as criaturas e tinha suas guerras e suas paixões. Somos nós que alimentamos a alma do mundo, e a terra onde vivemos será melhor ou pior se formos melhores ou piores. Aí é que entra a força do amor, porque quando amamos, sempre desejamos ser melhores do que somos. O que você quer de mim? Perguntou o sol. Que me ajude a transformar-me em vento, respondeu o rapaz. A natureza me conhece como a mais sábia de todas as criaturas, disse o sol, mas não sei como transformá-lo em vento. Com quem devo falar então? Por um momento o sol ficou quieto. O vento estava ouvindo e ia espalhar por todo o mundo que sua sabedoria era limitada. Entretanto, não tinha jeito de fugir daquele rapaz que falava a linguagem do mundo. Converse com a mão que escreveu tudo, disse o sol. O vento gritou de contentamento e soprou com mais força do que nunca. As tendas começaram a ser arrancadas da areia e os animais soltaram-se de suas rédeas. No rochedo, os homens se agarravam uns aos outros para não serem atirados longe. O rapaz se virou então para a mão que tudo havia escrito, e ao invés de falar qualquer coisa, sentiu que o universo ficava em silêncio e ficou em silêncio também. Uma força de amor jorrou de seu coração e o rapaz começou a rezar. Era uma oração que nunca tinha feito antes, porque era uma oração sem palavras ou sem pedidos. Não estava agradecendo pelas ovelhas haverem encontrado um pasto, nem implorando para vender mais cristais, nem pedindo para que a mulher que havia encontrado estivesse esperando sua volta. No silêncio que se seguiu, o rapaz entendeu que o deserto, o vento e o sol também buscavam os sinais que aquela mão havia escrito, e procuravam cumprir seus caminhos e entender o que estava escrito numa simples esmeralda. Sabia que aqueles sinais estavam espalhados na terra e no espaço, e que em sua aparência não tinham qualquer motivo ou significado, e que nem os desertos, nem os ventos, nem os sóis e nem os homens sabiam por que tinham sido criados. Mas aquela mão tinha um motivo para tudo isto, e só ela era capaz de operar milagres, de transformar oceanos em desertos e homens em vento, porque só ela entendia que um desígnio maior empurrava o universo a um ponto onde os 6 dias da criação se transformariam na grande obra. E o rapaz mergulhou na alma do mundo, e viu que a alma do mundo era a parte da alma de Deus, e viu que a alma de Deus era a sua própria alma, e que podia então realizar milagres. O Simum soprou naquele dia como jamais havia soprado. Durante muitas gerações, os árabes contaram entre si a lenda de um rapaz que havia se transformado em vento, quase destruído um acampamento militar e desafiado o poder do mais importante general do deserto. Quando o Simum parou de soprar, todos olharam para o lugar onde o rapaz estava. Ele não estava mais lá. Estava junto a um sentinela quase coberto de areia e que vigiava o outro lado do acampamento. Os homens estavam apavorados com a bruxaria. Só 2 pessoas sorriam. O alquimista, porque tinha encontrado o seu discípulo certo, e o general, porque o discípulo tinha entendido a glória de Deus. No dia seguinte, o general despediu-se do rapaz e do alquimista e pediu que uma escolta os acompanhasse até onde os 2 quisessem. Caminharam o dia inteiro. Quando estava entardecendo, chegaram em frente a um mosteiro copta. O alquimista dispensou a escolta e desceu de seu cavalo. Daqui para frente você vai sozinho, disse o alquimista. São apenas 3 horas até as pirâmides. Obrigado, disse o rapaz. Você me ensinou a linguagem do mundo. Eu apenas recordei o que você já sabia. O alquimista bateu na porta do mosteiro. Um monge todo vestido de preto veio atender. Conversaram alguma coisa em copta e o alquimista convidou o rapaz para entrar. Pedi que me emprestasse um pouco a cozinha, disse ele.
Foram até a cozinha do mosteiro. O alquimista acendeu o fogo e o monge trouxe um pouco de chumbo, que o alquimista derreteu dentro de um vaso de ferro. Quando o chumbo tinha virado líquido, o alquimista tirou do seu saco aquele estranho ovo de vidro amarelado. Raspou uma camada do tamanho de um fio de cabelo, envolveu-o em cera e atirou na panela com o chumbo. A mistura ganhou uma cor vermelha como sangue. O alquimista então tirou a panela do fogo e a deixou esfriar. Enquanto isto, conversava com o monge a respeito da guerra dos clãs. Deve durar muito, disse ele para o monge. O monge estava aborrecido. Fazia tempo que as caravanas estavam paradas em Gizé, esperando que a guerra acabasse. Mas seja feita a vontade de Deus, disse o monge. Exatamente, respondeu o alquimista. Quando a panela acabou de esfriar, o monge e o rapaz olharam deslumbrados. O chumbo tinha secado na forma circular da panela, mas já não era mais chumbo, era ouro. Aprenderei a fazer isto um dia? Perguntou o rapaz. Esta foi minha lenda pessoal e não a sua, respondeu o alquimista. Mas queria lhe mostrar que é possível. Caminharam de novo até a porta do convento. Ali o alquimista dividiu o disco em 4 partes. Esta é para você, disse ele estendendo uma parte para o monge. Por sua generosidade com os peregrinos. Estou recebendo um pagamento além da minha generosidade? Respondeu o monge. Jamais repita isto. A vida pode escutar e lhe dar menos da próxima vez. Depois aproximou-se do rapaz. Esta é para você, para pagar o que deixou com o general. O rapaz ia dizer que era muito mais do que havia deixado com o general, mas ficou quieto porque tinha ouvido o comentário do alquimista com o monge. Esta é para mim, disse o alquimista guardando uma parte. Porque tenho que voltar pelo deserto e existe uma guerra entre os clãs. Então pegou o 4º pedaço e deu de novo para o monge. Esta é para o rapaz, caso ele necessite. Mas estou indo em busca do meu tesouro, disse o rapaz. Estou perto dele agora, e tenho certeza que irá encontrá-lo, falou o alquimista. Então por que isto? Porque você já perdeu 2 vezes, com o ladrão e com o general, o dinheiro que ganhou em sua viagem. Eu sou um velho árabe supersticioso que acredito nos provérbios de minha terra. E existe um provérbio que diz: tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece 2 vezes acontecerá certamente uma terceira. Montaram em seus cavalos. Quero lhe contar uma história sobre sonhos, disse o alquimista. O rapaz aproximou-se ao cavalo. Na antiga Roma, na época do imperador Tibério, vivia um homem muito bom que tinha 2 filhos. Um era militar e, quando entrou para o exército, foi enviado para as mais distantes regiões do império. O outro filho era poeta e encantava toda Roma com seus belos versos. Certa noite, o velho teve um sonho. Um anjo lhe aparecia para dizer que as palavras de um de seus filhos seriam conhecidas e repetidas no mundo inteiro por todas as gerações vindouras. O velho homem acordou agradecido e chorando naquela noite, porque a vida era generosa e havia revelado uma coisa que qualquer pai teria orgulho de saber. Pouco tempo depois, o velho morreu ao tentar salvar uma criança que ia ser esmagada pelas rodas de uma carruagem. Como tinha se comportado de maneira correta e justa por toda a sua vida, foi direto para o céu, e encontrou-se com o anjo que havia aparecido em seu sonho. Você foi um homem bom, disse-lhe o anjo. Viveu sua existência com amor e morreu com dignidade. Posso realizar agora qualquer desejo que tenha. A vida também foi boa para mim, respondeu o velho. Quando você apareceu em um sonho, senti que todos os meus esforços estavam justificados, porque os versos de meu filho ficarão entre os homens pelos séculos vindouros. Nada tenho a pedir para mim. Entretanto, todo pai se orgulharia de ver a fama de alguém que ele cuidou quando criança e educou quando jovem. Gostaria de ver no futuro distante as palavras do meu filho. O anjo tocou no ombro do velho e os 2 foram projetados para um futuro distante. Em volta deles apareceu um lugar imenso com milhares de pessoas que falavam numa língua estranha. O velho chorou de alegria. Eu sabia que os versos do meu filho poeta eram bons e imortais, disse para o anjo entre lágrimas. Gostaria que você me dissesse qual de suas poesias estas pessoas estão repetindo. O anjo então se aproximou do velho com carinho e sentaram-se num dos bancos que havia naquele imenso lugar. Os versos de seu filho poeta foram muito populares em Roma, disse o anjo. Todos gostavam e se divertiam com eles. Mas quando o reinado de Tibério acabou,
Seus versos também foram esquecidos. Estas palavras são de seu filho que entrou para o exército. O velho olhou surpreso para o anjo. Seu filho foi servir num lugar distante e tornou-se centurião. Era também um homem justo e bom. Certa tarde, um dos seus servos ficou doente e estava para morrer. Seu filho então ouviu falar de um rabi que curava os doentes e andou dias e dias em busca deste homem. Enquanto caminhava, descobriu que o homem que estava procurando era o Filho de Deus. Encontrou outras pessoas que haviam sido curadas por ele, aprendeu seus ensinamentos, e mesmo sendo um centurião romano, converteu-se à sua fé. Até que certa manhã chegou perto do rabi. Contou-lhe que tinha um servo doente. E o rabi se prontificou a ir até sua casa. Mas o centurião era um homem de fé, e olhando no fundo dos olhos do rabi, compreendeu que estava mesmo diante do Filho de Deus, quando as pessoas em volta deles se levantaram. Estas são as palavras de seu filho, disse o anjo ao velho. São as palavras que ele disse ao rabi naquele momento e que nunca mais foram esquecidas. Dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. O alquimista moveu seu cavalo. Não importa o que faça, cada pessoa na Terra está sempre representando o papel principal da história do mundo, disse ele, e normalmente não sabe disto. O rapaz sorriu. Nunca havia pensado que a vida pudesse ser tão importante para um pastor. Adeus, disse o alquimista. Adeus, respondeu o rapaz. O rapaz caminhou 2 horas e meia pelo deserto, procurando escutar atentamente o que seu coração dizia. Era ele que iria revelar o local exato onde o tesouro estava escondido. Onde estiver seu tesouro, ali estará também o seu coração, dissera o alquimista. Mas seu coração falava em outras coisas. Contava com orgulho a história de um pastor que havia deixado suas ovelhas para seguir um sonho que se repetiu 2 noites. Contava da lenda pessoal e de muitos homens que fizeram isto, que foram em busca de terras distantes ou de mulheres bonitas, enfrentando os homens de sua época com seus preconceitos e conceitos. Falou durante todo aquele tempo de viagens, de descobertas, de livros e de grandes mudanças. Quando ia começar a subir uma duna, e só naquele momento, foi que seu coração sussurrou ao seu ouvido: Esteja atento para o lugar onde você chorar, porque neste lugar estou eu, e neste lugar está seu tesouro. O rapaz começou a subir a duna lentamente. O céu, coberto de estrelas, mostrava de novo uma lua cheia. Haviam caminhado 1 mês pelo deserto. A lua iluminava também a duna num jogo de sombras que fazia com que o deserto parecesse um mar cheio de ondas, e fazia com que o rapaz se lembrasse do dia em que soltara livremente um cavalo pelo deserto, dando um bom sinal ao alquimista. Finalmente, a lua iluminava o silêncio do deserto, e a jornada que fazem os homens que buscam tesouros. Quando, depois de alguns minutos, chegou ao topo da duna, seu coração deu um salto. Iluminadas pela luz da lua cheia e pelo branco do deserto, erguiam-se majestosas e solenes as pirâmides do Egito. O rapaz caiu de joelhos e chorou. Agradecia a Deus por haver acreditado em sua lenda pessoal e por haver encontrado certo dia um rei, um mercador, um inglês e um alquimista. Sobretudo, por haver encontrado uma mulher do deserto, que lhe tinha feito entender que o amor jamais vai separar o homem de sua lenda pessoal. Os muitos séculos das pirâmides do Egito contemplavam do alto o rapaz. Se ele quisesse, podia agora voltar ao oásis, pegar Fátima e viver como simples pastor de ovelhas. Porque o alquimista vivia no deserto, mesmo compreendendo a linguagem do mundo, mesmo sabendo transformar chumbo em ouro. Não tinha que mostrar a ninguém sua ciência e sua arte. Enquanto caminhava em direção à sua lenda pessoal, havia aprendido tudo o que precisava e havia vivido tudo o que tinha sonhado viver. Mas havia chegado ao seu tesouro, e uma obra só está completa quando o objetivo é atingido. Ali, naquela duna, o rapaz havia chorado. Olhou para o chão e viu que no local onde haviam caído suas lágrimas, um escaravelho passeava. Durante o tempo que havia passado no deserto, tinha aprendido que no Egito os escaravelhos eram o símbolo de Deus. Ali estava mais um sinal. E o rapaz começou a cavar, depois de lembrar-se do mercador de cristais. Ninguém conseguiria ter uma pirâmide no seu quintal, mesmo que amontoasse pedras por toda a sua vida. Durante a noite inteira, o rapaz cavou no lugar marcado sem encontrar nada. Do alto das pirâmides, os séculos o contemplavam em silêncio. Mas o rapaz não desistia. Cavava e cavava, lutando com o vento,
que muitas vezes tornava a trazer a areia de volta para o buraco. Suas mãos ficaram cansadas, depois feridas, mas o rapaz acreditava em seu coração. E seu coração dissera para cavar onde suas lágrimas caíssem. De repente, quando estava tentando tirar algumas pedras que haviam aparecido, o rapaz ouviu passos. Algumas pessoas se aproximaram dele. Estavam contra a lua e o rapaz não podia ver seus olhos nem seus rostos. "O que você está fazendo aí?" perguntou um dos vultos. O rapaz não respondeu, mas sentiu medo. Tinha agora um tesouro para desenterrar e por isso tinha medo. "Somos refugiados da Guerra dos Clãs", disse outro vulto. "Precisamos saber o que você esconde aí. Precisamos de dinheiro." "Não escondo nada", respondeu o rapaz. Mas um dos recém-chegados agarrou-o e o puxou para fora do buraco. Outro começou a revistar seus bolsos, e encontraram um pedaço de ouro. "Ele tem ouro", disse um dos salteadores. A lua iluminou a face de quem o estava revistando, e ele viu em seus olhos a morte. "Deve haver mais ouro escondido no chão", disse outro, e obrigaram o rapaz a cavar. O rapaz continuou cavando e não havia nada. Então começaram a bater no rapaz. Espancaram o rapaz até que aparecessem no céu os primeiros raios de sol. Sua roupa ficou em frangalhos e ele sentiu que a morte estava próxima. De que adianta o dinheiro se tiver que morrer? Poucas vezes o dinheiro é capaz de livrar alguém da morte, dissera o alquimista. "Estou procurando um tesouro", gritou finalmente o rapaz. E mesmo com a boca ferida e inchada de pancadas, contou aos salteadores que havia sonhado 2 vezes com um tesouro escondido junto das pirâmides do Egito. O que parecia o chefe ficou um longo tempo em silêncio. Depois falou com um deles. "Pode deixá-lo. Ele não tem mais nada. Deve ter roubado este ouro." O rapaz caiu com o rosto na areia. 2 olhos procuraram os seus. Era o chefe dos salteadores. Mas o rapaz estava olhando as pirâmides. "Vamos embora", disse o chefe para os outros. Depois virou-se para o rapaz. "Você não vai morrer", disse. "Vai viver e aprender que o homem não pode ser tão estúpido. Aí, nesse lugar onde você está, eu também tive um sonho repetido há quase 2 anos atrás. Sonhei que devia ir até os campos da Espanha, buscar uma igreja em ruínas onde os pastores costumavam dormir com suas ovelhas e que tinha um sicômoro crescendo dentro da sacristia. Se eu cavasse na raiz desse sicômoro, haveria de encontrar um tesouro escondido. Mas não sou estúpido de cruzar um deserto só porque tive um sonho repetido." Depois foi embora. O rapaz levantou-se com dificuldade e olhou mais uma vez para as pirâmides. As pirâmides sorriram para ele, e ele sorriu de volta, com o coração repleto de felicidade. Havia encontrado o tesouro. Epílogo. O rapaz chamava-se Santiago. Chegou na pequena igreja abandonada quando já estava quase anoitecendo. O sicômoro ainda continuava na sacristia, e ainda se podiam ver as estrelas através do teto semidestruído. Lembrou-se que certa vez havia estado ali com suas ovelhas e que tinha sido uma noite tranquila, exceto pelo sonho. Agora ele estava sem o seu rebanho. Ao invés disto, trazia uma pá. Ficou muito tempo olhando o céu. Depois tirou do alforje uma garrafa de vinho e bebeu. Lembrou-se da noite no deserto, quando tinha também olhado as estrelas e bebido vinho com o alquimista. Pensou nos muitos caminhos que tinha andado e a maneira estranha de Deus lhe mostrar o tesouro. Se não tivesse acreditado em sonhos repetidos, não tinha encontrado a cigana, nem o rei, nem o salteador, nem... Bom, a lista é muito grande. Mas o caminho estava escrito pelos sinais, e eu não tinha como errar, disse para si mesmo. Dormiu sem perceber, e quando acordou, o sol já ia alto. Então começou a escavar a raiz do sicômoro. Velho bruxo, pensava o rapaz. Você sabia de tudo. Deixou até mesmo um pouco de ouro para que eu pudesse voltar até esta igreja. O monge riu quando me viu voltar em frangalhos. Não podia me poupar isto? Não, ele escutou o vento dizer. Se eu tivesse lhe contado, você não teria visto as pirâmides. São muito bonitas, não acha? Era a voz do alquimista. O rapaz sorriu e continuou a cavar. Meia hora depois, a pá bateu em algo sólido.
Uma hora depois, ele tinha diante de si um baú cheio de velhas moedas de ouro espanholas. Havia também pedrarias, máscaras de ouro com penas brancas e vermelhas, ídolos de pedra cravejados de brilhantes. Peças de uma conquista que o país já havia esquecido há muito tempo e que o conquistador se esquecera de contar para seus filhos. O rapaz tirou o urim e o tumim do alforge. Tinha utilizado as duas pedras apenas uma vez, quando estava certa manhã no mercado. A vida e o seu caminho estiveram sempre cheios de sinais. Guardou o urim e o tumim no baú de ouro. Eram também parte de seu tesouro, porque lembravam um velho rei que jamais tornaria a encontrar. Realmente a vida é generosa com quem vive sua lenda pessoal, pensou o rapaz. Então lembrou-se de que tinha que ir até Tarifa e dar 1/10 daquilo tudo para a cigana. Como são espertos os ciganos, pensou. Talvez fosse porque viajavam tanto. Mas o vento voltou a soprar. Era o levante, o vento que vinha da África. Não trazia o cheiro do deserto, nem a ameaça de invasão dos mouros. Ao invés disto, trazia um perfume que ele conhecia bem, e o som de um beijo, que veio vindo devagar, devagar, até parar em seus lábios. O rapaz sorriu. Era a primeira vez que ela fazia isto. Estou indo, Fátima, disse ele. Fim do livro O Alquimista, de Paulo Coelho.